Comissão do impeachment ouve 4 testemunhas da defesa. Tribunal de Contas da União aponta 23 indícios de irregularidades nas contas de Dilma em 2015. Proposta que limita gasto público deve chegar ao Congresso esta semana. Senado vai analisar pedido de impeachment de Rodrigo Janot. E parlamentares fazem sessão solene para homenagear Jarbas Passarinho. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta quarta-feira. A comissão do impeachment voltou a ouvir hoje testemunhas da defesa da presidente Dilma Rousseff. Elas explicaram como são editados os decretos questionados pela acusação. Primeira pergunta. As duas primeiras testemunhas esclareceram os caminhos de um pedido de crédito suplementar. O ex-secretário adjunto da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Silaí Rodrigues de Abreu, explicou que todos os pedidos de crédito passam por várias instâncias jurídicas e técnicas antes de chegar à mesa da Presidente da República. Quando sai da SOF, sai o documento pronto, sai o texto do decreto, todos os anexos. Aliás, ninguém consegue fazer um anexo se não for a SOF. É impossível, porque é dentro do sistema que a gente tem acesso, inclusive, nem gabinete do ministro, nem a Casa Civil, não tem acesso, ele não pode alterar. Só pode alterar os créditos lá, os anexos, quem é agente do processo, quem é do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal. O secretário de Orçamento e Administração do Ministério da Previdência Social, José Geraldo França Diniz, explicou que a presidência foi beneficiária de um dos 4 decretos de crédito suplementar que estão sendo questionados no processo. Ele afirmou que a simples abertura de crédito não causa impacto na meta fiscal e reforçou que toda a legalidade dos atos é examinada antes de chegar a presidente. O crédito chega a ela já definido que tipo de crédito, se é por decreto, e seria humanamente impossível, eu diria assim, a presidente da República, vou dar um exemplo, fazer análise de um crédito, por exemplo, do MEC, que chega um crédito lá por decreto de 180 a 190 páginas, 200 páginas de anexos. Imagine você submeter a maior autoridade do país a esse, para mim seria um vexame, conferir e dizer se está certo, se está errado. Ou seja, o sistema já fez tudo isso. O senador Ataídes Oliveira questionou a isenção da testemunha. José Geraldo, filiado ao PT, inclusive foi indicado no passado, naquele caso do Valdomiro Diniz, depois afastado por ser do PT, hoje tem declarado apoio eleitoral à presidente. Protesto, senhora presidenta. Acho que é relevante o fato do senador ter destacado a vinculação partidária da testemunha, que inclusive já foi até afastada de uma sindicância, isso é notícia pública, não fui fazer nenhum tipo de investigação. Eu tenho 41 anos de serviço, ocupei vários cargos e nenhum deles por indicação política. Eu estou aqui na qualidade de um técnico concursado da administração pública federal e não como representante de partido. O senador que está aqui, o advogado que está aqui, pode se defender. Agora, a testemunha não. Então não é justo, não é correto com pessoas que vêm aqui serem expostas na sua imagem, quando na verdade, se tem alguma coisa contra ela, que se argua a suspensão e impedimento, é o que a lei manda. Os senadores que apoiam a presidente Dilma Rousseff reclamaram que as testemunhas não tiveram tempo suficiente para responder todas as perguntas. O advogado da presidente afastada, José Eduardo Cardoso, apresentou um recurso ao ministro Ricardo Lewandowski, alegando que o direito de defesa estava sendo cerceado, mas o ministro não reconheceu o recurso da defesa. A repórter Glauciene Lara tem mais informações. O terceiro a depor foi o consultor jurídico do Ministério do Planejamento, Walter Baeri Filho. Falou na condição de informante e não de testemunha, porque participou como assistente na elaboração da defesa da presidente Dilma Rousseff. Ele afirmou que na interpretação dos técnicos do governo Dilma, a legislação orçamentária permite a edição de decretos de crédito suplementar se há previsão de receitas ou remanejamento de recursos. Baeri também disse que o Ministério não recebeu nenhum comunicado do Congresso Nacional ou do Tribunal de Contas advertindo sobre o descumprimento da meta fiscal e sobre a edição dos decretos. E concluiu que o governo se adaptou ao novo entendimento do TCU quando foi informado da mudança no fim do ano. O senador Ronaldo Caiado rebateu. Afirmou que houve notificação em junho do ano passado.
Dia 22 de junho, a AGU foi notificada, ou seja, a presidente da República foi notificada. Está aqui o documento que vocês dizem que nunca tiveram o alerta do TCU, está aqui. E como é que Vossa Senhoria autoriza um decreto em total descumprimento, sabedor que o PLN não seria suficiente para respaldar os decretos que Vossa Senhoria encaminhou para o presidente da República? Essas respostas foram apreciadas pela área técnica do TCU somente em setembro. E sim, a partir do momento que o plenário do Tribunal de Contas da União decide e firma uma tese jurídica sobre algum ponto, nós incorporamos isso na prática, sob pena, inclusive, de responsabilização pessoal nossa como agente público. A primeira parte da prestação de contas de 2015 de Dilma Rousseff foi entregue ao Congresso hoje pelo presidente do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras, e pelo relator da matéria, ministro José Múcio. O TCU encontrou 23 indícios de irregularidades nas contas do ano passado. No relatório preliminar, José Múcio diz que foram identificados indícios de irregularidades na gestão orçamentária e financeira de Dilma, semelhante ao que ocorreu com as contas de 2014 e que motivaram o pedido de impeachment. A presidente afastada terá 30 dias para esclarecer os questionamentos do TCU. Perguntado se o relatório pode afetar o processo de impeachment, o ministro respondeu que essa é uma questão política. O nosso papel é exatamente fazer uma análise, dar um parecer e mandar para o Congresso Nacional. A prova disso é que aqui existe umas 11, 12 contas que sequer foram analisadas, né? Termina o nosso papel na hora que nós damos um veredicto eminentemente técnico. A questão política é por conta do Congresso Nacional. Não creio que tenha impacto porque nós estamos limitados a avaliar 4 decretos e a relação de prestação de serviço do Banco do Brasil com a União no que diz respeito ao Plano Safra. E eu entendo também, e todos nós sabemos, que a opinião do Tribunal de Contas da União ela é apenas um parecer, e ainda mais nesse momento que é preliminar. Eu creio que os esclarecimentos que a presidenta Dilma dará a esses 23 pontos servirão também para esclarecer a própria comissão do impedimento. O TCU é o órgão responsável por analisar a prestação de contas da Presidência da República. Depois ele recomenda ao Congresso Nacional aprovar ou rejeitar. São os parlamentares que efetivamente julgam os balanços fiscais, mas não tem prazo definido para isso. Há contas desde 1990 que ainda não foram julgadas. A mesa diretora do Senado vai analisar o pedido de impeachment do Procurador-Geral da República. Esta é a 5ª vez que o Congresso recebe um pedido de impedimento de Rodrigo Janot. As 4 denúncias anteriores foram arquivadas. E me pautarei com a isenção de sempre. Se os pedidos forem ineptos e os analisarei, irei arquivá-los. Se do ponto de vista pessoal fizerem alguma citação a mim, eu não posso vincular a instituição ao meu interesse pessoal absolutamente. Eu me tornarei publicamente impedido. E na próxima quarta-feira, aqui no plenário do Senado Federal, nós vamos tornar público o despacho sobre esse pedido que nós recebemos ontem aqui no Senado Federal. O que eu não posso é me destituir, apesar da independência e da isenção, da condição de presidente do Senado Federal. O presidente do Senado divulgou hoje nota oficial em que reafirma que jamais recebeu recursos de Caixa 2 ou vantagens. No documento, Renan Calheiros explica que, abre aspas, todas as doações de campanhas eleitorais ocorreram na forma da lei com as prestações de contas aprovadas pela Justiça, fecha aspas. No texto, o senador também nega ter indicado o delator Sérgio Machado para a Transpetro. O plenário do Senado aprovou hoje, em segundo turno, uma proposta de emenda à Constituição da senadora Marta Suplicy, que inclui o amparo às mulheres vítimas de violência entre os objetivos da assistência social. O projeto segue agora para a Câmara dos Deputados. Os senadores também esperavam analisar um projeto que reorganiza o Super Simples.
A senadora Marta Suplicy chegou a ler o seu relatório e explicou as novas modificações ao projeto, que já está há 7 meses na pauta do plenário. Tivemos a oportunidade de aprofundar a discussão do projeto e reunir as colaborações de parlamentares, de entidades representativas do setor, do SEBRAE, dos servidores do programa Brasil Mais Simples, da Receita, bem como governadores e secretários estaduais de Fazenda. Todas essas negociações permitiram um maior aperfeiçoamento do texto. O projeto altera o tratamento dado às microempresas e às empresas de pequeno porte que optaram pelo Simples Nacional. O Super Simples é um sistema especial de recolhimento de tributos federais, estaduais e municipais em um único documento, o que reduz o imposto. Segundo a relatora da proposta, o objetivo é reorganizar a forma de calcular as contribuições e fazer com que mais micro e pequenas empresas saiam da informalidade. Para ela, um dos pontos mais importantes é permitir que o empresário que está no limite de sair do Simples possa fazer uma transição mais gradual. Ou seja, muitas vezes, um pequeno crescimento que ele vai ter no seu faturamento, no Natal, ou em uma festividade e tal, implica num tranco que ele vai mudar de patamar e aí logo ele sofre um aumento que ele não tem condição de acatar. Quando chegar no 4,5 milhões, o microempresário já vai estar pagando uma alíquota que vai ser igual do lucro presumido. Ele não vai ter esse receio de partir para outro patamar, que é o lucro presumido. São exatamente essas faixas de micro e pequena empresa que nos últimos anos mais contribuíram para dinamizar a economia, com a geração de emprego. Portanto, é um projeto de lei extremamente benéfico, o país espera por isso. Hoje, para que uma empresa seja enquadrada no Super Simples, ela tem que ter um faturamento anual de até R$ 3.600.000. O texto da senadora propõe o teto de R$ 4.800.000. Os microempreendedores individuais também estão incluídos nas mudanças. O limite para eles sobe de R$ 60.000 para R$ 72.000. A proposta também muda o prazo de parcelamento de dívidas das empresas do Simples, de 60 para 120 vezes. Este dispositivo é o único que entraria em vigor já este ano. Os outros, somente a partir de julho de 2017. Depois da leitura do relatório, alguns senadores pediram o adiamento da votação. A nota da Receita Federal indica, senhor presidente, que este projeto traz impacto na ordem de aproximadamente 5 bilhões de reais para a União, para os nossos estados e para os nossos municípios. Esse projeto precisa ser analisado, sobretudo à luz da conjuntura que o nosso país enfrenta. Nós não podemos votar, não sentimos segurança em votar um projeto dessa importância sem ter a convicção que essa confiança que nós queremos devolver à nação vai ser abolada de alguma maneira. Por isso, mais uma vez, pedindo a Vossa Excelência e a vênia da senadora Marta Suplicy para que nos dê esse prazo para que a gente possa aprofundar esses números junto, inclusive, à Secretaria da Receita Federal. Eu estou aqui bem preparada para responder às dúvidas. Eu estou me preparando há 8 meses. Mesmo com a argumentação da relatora, o presidente Renan Calheiros acatou o pedido. Constará da ordem do dia como primeiro item da pauta de terça-feira. Os senadores também aprovaram a medida provisória que libera mais de 316 milhões de reais para o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. O dinheiro vai para 440 mil famílias de pequenos agricultores que tiveram prejuízos com a seca. A proposta segue para a sanção presidencial. que nós estamos votando aqui, o programa Garantia Safra, é um seguro que garante aos pequenos agricultores, se eles tiverem problema com a sua safra, de não ficarem devendo os recursos ao banco. Além disso, nós tivemos nesses últimos 14 anos, pela primeira vez, a consideração do sistema financeiro com os nossos pequenos agricultores.
Os gastos públicos só poderão crescer obedecendo o limite da inflação do ano anterior. É o que estabelece a proposta de emenda à Constituição a ser encaminhada pelo governo, criando um novo regime fiscal. Pela proposta do governo, a despesa primária não poderá ter crescimento real a partir de 2017. A despesa primária é aquela que se resume ao dinheiro que o governo dispõe para gastar com políticas públicas. Não inclui, por exemplo, os juros pagos para a rolagem da dívida. E eu acho que ela é uma medida importante, porque servirá de referência. O que nós não podemos perder no Brasil são as referências. É você conceder um aumento de 6,7 bilhões e depois negar um incentivo para a microempresa. No ano em que 150 mil microempresas saíram do Supersimples. Então nós temos que repor a diferença. E repor a diferença significa dar racionalidade ao gasto público. Caso a emenda constitucional seja aprovada por deputados e senadores na forma como veio do governo, a despesa primária em 2017 só poderá aumentar no limite da inflação de 2016. Com isso, deve sobrar dinheiro para reduzir a dívida pública. Atualmente, as projeções do governo indicam que essa dívida pode alcançar 90% do PIB em um curto espaço de tempo. A ideia é que esse novo dispositivo garanta a redução da dívida pública para um patamar de 50% do PIB. O Estado brasileiro está crescendo demais, a despesa pública está crescendo demais. E para você dar conta disso, tem que aumentar imposto. E ninguém quer aumentar imposto. Então precisa ter uma coisa mais racional, não é? Saber qual é o tamanho de Estado que nós queremos e programar o seu crescimento de acordo com a nossa capacidade de mantê-lo. O Estado, a despesa pública no Brasil, no plano federal, nos últimos 20 anos cresceu 6% a mais do que a inflação. Isso não aguenta, ninguém aguenta isso. Então é preciso ter realmente um freio de arrumação para deter esse processo de endividamento que vai levar o Estado brasileiro à insolvência. O novo regime fiscal deve vigorar por pelo menos 20 anos. Ficam fora do alcance da emenda constitucional as despesas com a justiça eleitoral, a capitalização de estatais, complementações ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e as transferências constitucionais a estados, municípios e ao Distrito Federal. Gastos com saúde e educação também só podem ser corrigidos pela variação da inflação do ano anterior. Se essa proposta valesse 10 anos atrás, o orçamento da saúde, ao invés de ser 102 bi, seria 65 bi. O orçamento da educação de 103 bi, teríamos 31 bi. Só quem perde são os mais pobres. Eu pergunto, qual a medida para o andar de cima? Para o sistema financeiro? Para os empresários? Não tem. Então eu quero registrar aqui a nossa resistência a essa PEC. Essa PEC rasga o 2º capítulo da Constituição, dos direitos sociais, rasga a Constituição cidadã do Dr. Ulisses Guimarães. O descumprimento do novo regime fiscal faz com que o poder ou órgão que extrapolar os gastos fique proibido de conceder aumento salarial, realizar concurso público ou contratar pessoal. O governo quer que a proposta que estabelece teto para os gastos públicos seja aprovada ainda este ano. A emenda constitucional que estabelece um novo regime fiscal vai ser examinada primeiro pela Câmara dos Deputados e só depois pelo Senado. Por ser uma proposta de emenda à Constituição, o novo regime fiscal tem uma tramitação mais lenta no Congresso. Depois de analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a proposta recebe um parecer de uma comissão especial antes de ser examinada pelo plenário. 3/5 dos deputados têm que aprovar o parecer em 2 votações. No Senado, o processo é semelhante e a proposta também precisa ser aprovada em 2 turnos de votação. Caso o texto aprovado pela Câmara não seja alterado pelos senadores, a emenda do novo regime fiscal é promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas discutiu hoje o potencial das energias renováveis não baseadas no uso de água. Segundo os participantes da audiência pública, é preciso diminuir o peso das hidrelétricas na matriz energética brasileira até 2030.
Mesmo com participação ainda pequena em nossa matriz, as energias solar e eólica já são uma realidade. Concentrados, sobretudo nas regiões Nordeste e Sul do Brasil, os aerogeradores produzem cerca de 4% da energia consumida no país. Em momentos de pico na produção, as pás eólicas atingem números ainda mais promissores. 10% de toda a carga do Brasil foi abastecido com energia eólica no dia 2 de novembro do ano passado, com um rendimento naquele momento de 83%. Pensando lá em 2019, cerca de 60% a 70% de todo o Nordeste já será abastecido na média com energia eólica lá em 2019. No caso da energia solar, o potencial de participação na matriz energética brasileira a médio e longo prazo é ainda maior. Somente os telhados das casas do país poderiam produzir mais energia do que toda a capacidade de produção hoje instalada no Brasil. De acordo com Rodrigo Sawaia, em 2015, enquanto o PIB caiu 3,8%, o setor de energia solar cresceu quase 300%. Ele também destacou a necessidade de se descentralizar e aproximar a produção dos centros consumidores. Atualmente, o custo da energia elétrica gerado numa grande hidrelétrica, passando pela transmissão e distribuição, ao chegar na nossa casa, junto com impostos e tributos, representa um peso importante para o bolso dos brasileiros e a competitividade das nossas indústrias. O terceiro maior consumidor de energia elétrica do país é um consumidor invisível. São as perdas da nossa matriz elétrica brasileira, técnicas e não técnicas, que somadas representam 15% do consumo de eletricidade do país. A representante do Greenpeace, Bárbara Rubim, criticou as metas brasileiras assumidas durante a COP21 em Paris. Segundo ela, o crescimento projetado para 2030 das energias renováveis na matriz brasileira é tímido. Saltaríamos dos 39% atuais para 45%. Bárbara acredita que o Brasil está preso dentro de um ciclo vicioso na produção de energia, dentro de um cenário de mudanças climáticas. Um cenário de aquecimento global, que acho que já está mais do que comprovado ao redor do mundo. O que a gente percebe pelos dados do próprio governo é que nos últimos 4 anos o Brasil concentrou 80% de todos os eventos extremos da sua história. Então tem havido sim uma intensificação desses eventos. E esses eventos, eles muitas vezes levam a fenômenos como o que a gente viu no ano passado, ao longo de 2014 e 2015, que é a estiagem. Isso afeta a geração hidrelétrica nossa, e num país que vê mais de 40% da sua eletricidade vindo da energia hidráulica, isso é um problema. Uma sessão solene do Congresso Nacional homenageou o ex-senador, governador e ministro Jarbas Passarinho. Acreano de Chapuri, Jarbas Passarinho nasceu no dia 11 de janeiro de 1920. Militar, em 1964 foi nomeado governador do Pará pelo presidente Castelo Branco. Foi senador pelo estado 3 vezes, presidiu a casa de 81 a 83 e em 1986 foi eleito para o 3º mandato, desta vez como senador constituinte. Foi ministro da Educação no governo Médicis, da Previdência no governo Figueiredo e ministro da Justiça no governo Collor. Como ministro do Trabalho e Previdência Social do governo Costa e Silva, participou da reunião que decretou o AI-5, ato que deu amplos poderes ao regime militar e fechou o Congresso. Eu votei com muita dificuldade. Eu escrevi para minha mulher e para o meu filho mais velho porque eu estava mandando as favas dos grupos da minha consciência. Eu tinha entrado para 31 de março para garantir a Constituição. Estava assinando uma ditadura. Na sessão solene, os senadores lembraram importantes contribuições de Passarinho para o Brasil, como a defesa das causas indígenas, a implantação do Movimento Brasileiro de Alfabetização, o Mobral, e a participação na redemocratização do país. É notável o desempenho na defesa das causas indígenas, como bom amazonense que foi, tendo nascido no Acre e vivido
sua juventude no estado do Pará. O Mobral, como se tornou conhecido a sua iniciativa, incentivava os brasileiros a conhecer seus direitos e seus deveres, assim como as melhores maneiras de participação comunitária para a resolução de problemas com os recursos disponíveis no país. Em sua gestão à frente da Justiça, Jarbas Passarinho foi personagem fundamental para o sucesso da demarcação da reserva Yanomami em 1992. Sua eficiente atuação ao longo de difíceis e demoradas negociações facilitou e permitiu a interlocução entre os órgãos, instituições e agentes participantes daquele processo. O general Vilas Boas destacou o pensamento independente de Jarbas Passarinho. O presidente Fernando Collor citou o episódio da criação da reserva Yanomami, em que hoje podemos confessar, o então senador Passarinho se contrapôs à posição do Exército, que temia que os índios tivessem sido usados como ferramentas pelo ambientalismo internacional. E ele, movido por forte convicção humanista, levou a Vossa Excelência a proposta para a criação daquela reserva. O neto Murilo, muito emocionado, falou da convivência próxima e de como Passarinho era querido pela família. Usou uma citação do avô para dizer como se sentia. Quando minha avó faleceu, eu então com 12 anos, e meu avô sempre dizia: Ruth só me fez infeliz quando morreu. E hoje, nessa tribuna, na sua casa, eu posso dizer: vovô, você só nos fez infeliz quando morreu. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.